Muito boa tarde, excelentíssima mesa, Sr. Presidente de Câmara e demais Executivo, caras e caros colegas deputados municipais, senhoras Presidentes de Junta, senhores Presidentes de Junta, Comunicação Social e demais presentes. As intervenções hoje têm sido relativamente longas e espero que me permitam que eu, contrariamente ao que é habitual hoje, não vá poupar tanto na minha capacidade de síntese. A verdade é que aquilo que é a minha opinião quanto a esta matéria, e que tem sido, de um modo geral, a opinião do Partido Socialista, está plasmada em muitíssimas atas deste fórum, contrariamente à de muita gente aqui presente, cuja opinião não nos é dada a conhecer. E venho aqui deixar, sobretudo, um conjunto de lamentos, porque a minha opinião não varia muito daquilo que era em 2007, que foi em 2008, 9, 10, 11. Lamentos vários. Lamentos maiores, outros menores. Lamentos, desde logo, lamento que a regionalização neste país não se tenha querido fazer. Lamento que as NUTs não tenham funcionado. Lamento que ainda não saibamos se as comunidades intermunicipais irão funcionar. Lamento que tenhamos abandonado a lógica dos distritos, mas continuemos a fazer centralizações distritais, e isto vale para a saúde, vale para a educação, vale para uma série de outras áreas. Lamento que, relativamente aos últimos 7 anos, alguns queiram ignorar que 4 foram do Partido Socialista, mas 3 já são do PSD. Lamento, à semelhança do que aqui já foi dito, que continuemos após a integração, e já lá vão 7 anos, sem ter feito a avaliação clínica. Lamento que não tenhamos os números. Lamento que continuemos pela percepção, pela rama, como se em 2006 a percepção que tivéssemos dos cuidados de saúde prestados no Conselho fosse boa. É que eu lamento também o dourar da pílula. E não quero pôr em causa o conjunto de pessoas que o Dr. Taveira referenciou, não quero pôr em causa a boa vontade com que o Hospital Distrital de Chaves foi fundado, mas permitam-me que vos diga que eu nasci em 1980, que a maior parte dos meus amigos e pessoas da minha idade não nasceu em Chaves, nasceu no Porto, outros em Mirandela, poucos em Chaves. Lamento que durante a década de 80 a fama do Hospital de Chaves não fosse a melhor, da percepção do utente e da comunidade. O mesmo durante a década de 90 e o mesmo neste novo milénio. Já após a década de 80, lamento que se ignore quando se fala no encerramento da maternidade, embora o Sr. Presidente há pouco já tenha aqui aflorado essa questão, lamento que se ignore que parece que tínhamos uma boa maternidade para os mais desfavorecidos, mas a classe média não paria em Chaves. E, portanto, lamento que quando se fala da maternidade e do encerramento da mesma, ela foi sem dúvida uma questão política, uma decisão política, mas que teve por base dados, números técnicos, acho eu. É que não podemos fazer a política de terra queimada, quer dizer, de não acreditar em nada. Havia números em relação a Chaves e havia números assombrosos. Havia nomeadamente um número de que éramos a maternidade com o maior número de cesarianas do país. E respondam-me os senhores doutores se isto tem ou não implicações médicas e se tem ou não implicações económicas. E, portanto, a minha geração não paria em Chaves, maioritariamente, como continua a não o fazer. E a que me antecedeu também não. E, portanto, não douremos a pílula, se faz favor. Se nos queremos reportar ao estado da saúde no Conselho em 2006, que apresentemos aqui os números e que digamos concretamente que hospital e que saúde é que nós tínhamos em Chaves em 2006. Lamento também que quando falamos em relação ao Centro Hospitalar Trás-os-Montes e Alto Douro e em relação a Vila Real, lamento que me parece que continua a graçar alguma tacanhez, algum bairrismo, bacoco, balofo.
do meu ponto de vista e pelas minhas palavras respondo apenas eu. Lamento que tenhamos alguma dificuldade em aceitar que as melhorias e as benfeitorias feitas em Vila Real necessariamente são benfeitorias para a nossa população. Lamento que tenhamos dificuldade aqui em dizer que há uma série de serviços que em 2006 e nos anos que o antecediam nos obrigavam a ir ao Porto e que atualmente os temos em Vila Real. Lamento que continuemos a falar e a exigir uma unidade local de saúde e que parece que tecnicamente não queiramos saber o que é que isso é. Lamento que continuemos a criticar o centralismo de Lisboa, a criticar o centralismo do Porto, a criticar o centralismo de Vila Real e estejamos a defender um novo centralismo para o Alto Tâmega, em que seremos nós, flavienses, os protagonistas. Já perguntamos a Valpaços se quer? Já perguntamos a Ribeira de Pena se quer? Não será lógico, ou pelo menos não será plausível que eu coloque a dúvida que face, dependendo do modelo do ULS que se venha a criar, que se calhar Ribeira de Pena e Vila Real e Vila Pouca colam a Vila Real e não as Chaves? Não será legítima a minha dúvida de que se calhar Valpaços cola a Mirandela e não as Chaves? Então, não será legítimo achar que estamos aqui a querer um protagonismo de Chaves para uma hipotética unidade local de saúde do Alto Tâmega, que vai ser um grande centro de saúde de Chaves, Boticas e Montalegre? Que unidade local de saúde é esta? O estudo prévio que só tem o Sr. Presidente? Ou mais alguém aqui nesta sala o tem? O que é que esse estudo prévio indicou? Que números são esses? Já aqui falamos estrutura vertical, horizontal, que modelo? A única coisa que eu ouvi aqui hoje justificar a unidade local de saúde é dizer porque vamos ser nós a gerir. Então a única motivação é porque ficamos aqui com a capelinha e se a capelinha for nossa mandamos melhor na capelinha, é isto. É que eu ainda não ouvi ninguém dizer que queremos a unidade local de saúde porque temos a certeza que ela vai prestar melhor serviço de saúde a qualquer um de nós. Temos essa garantia. Temos a garantia de que este funciona mal, mas essa garantia é semelhante à da democracia. O sistema pode não ser perfeito, mas se calhar ainda é o melhor que conhecemos. A mim ainda não me convenceram, de que uma unidade local de saúde vá prestar melhor serviço. E, portanto, o lamento geral que aqui quero deixar é de que, cuidado quando criticamos uns centralismos para defender outros, cuidado se vamos continuar mais 7 anos a vender ilusões. Também ainda não ouvi aqui, para além de cuidados primários e diferenciados, falarmos nos cuidados continuados e no apoio aos mais idosos. Está bem a nossa unidade de cuidados continuados? Alguém tem olhado para ela? Sabe os números? Sabe como é que está a funcionar? É que se calhar também é um assunto de saúde. Lamento também que ignoremos, há bocadinho o Sr. Pimentel falou, houve efetivamente um caderno de encargos. Houve efetivamente em 2007 uma missão escrita. Alguém a controlou? Quem é que a assinou? E assinou-a pelo que lhe apresentaram ou negociou alguma coisa para ir mais longe? Lamentos, deixo-vos lamentos. Finalmente um último. Lamento também. São muitos os da minha geração que se licenciaram em medicina. Não faltam jovens filhos desta terra, médicos, de 30, 35, 38, 40 anos. Alguém já os ouviu sobre isto? Alguém já lhes perguntou porque é que não vêm para este distrito trabalhar? A Câmara alguma vez os incentivou minimamente a que fossem jovens médicos com futuro nesta terra? Lamento. Muito obrigado, Sr. Deputado. Demos a palavra aos grupos municipais, têm falado os que se inscreveram e livremente, faltam ainda 3 deputados que pediram a palavra, que se inscreveram, e temos na mesa 2 moções que
temos que pôr à consideração e discussão. Para acabar com os deputados já inscritos, e é a esses que eu quero dar a palavra, a deputada Manuela Tenda. E depois também ao deputado Anselmo. Está-se a inscrever lá em cima do meio. Como é que se chama? Do meio. Muito obrigada, Sr. Presidente da Mesa, Srs. Secretários, Sr. Presidente, Sr. Vereador, Srs. Deputados, Srs. Presidentes de Junta, minhas senhoras e meus senhores. Dada a relevância do tema, não podia deixar de estar presente e de dizer que me revejo em muitas das preocupações aqui expressas, que é uma realidade que eu conheço bem, porque sou do Conselho, e que é uma realidade e que é um retrato que eu tenho veiculado nas instâncias próprias. E, senhores deputados, gostaria que me fizessem justiça daqueles documentos que eu tenho feito chegar a vossas excelências. Eu creio que muitos deles poderiam ser subscritos por deputados de um qualquer outro grupo municipal, que não só o grupo municipal do PSD. E, portanto, não me revejo, e permitam-me só que diga isto, na crítica há pouco feita por um senhor deputado, de que havia membros do PSD que estavam, de certa forma, aprisionados. Nós não estamos aprisionados, ninguém está aprisionado. A única coisa que nos aprisiona, se quisermos, neste momento, são os nossos compromissos, são as dificuldades que o país vive, e é isso unicamente que condiciona muito a nossa ação e que condiciona muito a capacidade de resposta, quer do sistema de saúde, quer de qualquer outro sistema e de qualquer outra área da governação. Tenho também de dizer que relativamente, e só numa nota breve antes de efetivamente dizer aqui algumas coisas sobre as minhas diligências, de que sobre o PCP, enfim, a predominância do aspecto financeiro relativamente ao aspecto clínico, Sr. Deputado Manuel Cunha, convenhamos que não é um aspecto que nós possamos descurar na governação das nossas casas, na governação de qualquer sistema. O aspecto financeiro tem de ser sempre considerado, muito mais numa altura em que nós estamos sob um plano de assistência económico-financeira que nos obriga a grandes cortes, a grandes restrições, que nos obriga a decisões muito difíceis. O que nós temos de assegurar, Sr. Deputado, e aí contará com a minha solidariedade e com a minha compreensão, é que efetivamente os cortes são feitos de uma forma justa e que os cortes são feitos onde pode cortar-se mais e não naquilo que é mais importante, como é a questão da saúde, que é de facto um dos setores mais importantes. Já me causa maior estranheza, de facto, a questão colocada pelo Sr. Deputado Nuno Vaz, qual é a prioridade da política de saúde deste Governo, que é só sustentabilidade económico-financeira e que não compreende como é que há tantas restrições, tanta contenção dramática das despesas. Sr. Deputado, muito rapidamente, eu vou lembrar-lhe que no memorando de entendimento subscrito por Vossas Excelências, pelo partido de Vossas Excelências, no dia 17 de maio de 2011, o primeiro objetivo na área da saúde dizia precisamente aumentar a eficiência e eficácia do Sistema Nacional de Saúde, induzindo uma utilização mais racional de serviços e controlo de despesas, gerar poupanças adicionais na área do medicamento para reduzir a despesa pública em medicamentos para 1,25% do PIB até final de 2012 e para cerca de 1% do PIB em 2013. Gerar poupanças adicionais nos custos operacionais dos hospitais. Isto é o primeiro objetivo para a área da saúde, inscrito no memorando de entendimento subscrito em 2011, e eu posso fazer chegar a Vossas Excelências, estou certa de que todos os senhores o conhecerão.
Depois, um outro aspecto, senhores deputados, um dos princípios básicos da democracia, e compreendendo, embora os apartes que também são típicos da atividade parlamentar, mas um dos princípios básicos da democracia é a tolerância e o respeito, e portanto eu contarei com isso da parte de Vossas Excelências. Um outro ponto dizia precisamente, senhor deputado, apresentar o ponto 3.72, apresentar uma descrição detalhada das medidas para alcançar uma redução de 200 milhões de euros nos custos operacionais dos hospitais em 2012. 100 milhões de euros em 2012, que acrescem a poupanças superiores a 100 milhões de euros já referentes a 2011, portanto, ainda o ano em que se assinava o memorando. E, portanto, Sr. Deputado, dado este enquadramento, compreenderá que, naturalmente, os cortes, as restrições orçamentais condicionam a ação deste Governo. Mas não nos podem limitar e não nos podem tolher a iniciativa e não nos podem obrigar a tomar determinadas decisões que contrariem os princípios básicos nos quais nós acreditamos e que defendemos e que temos todos a obrigação de defender: a equidade, a universalidade do acesso à saúde, a igual dignidade de cada ser humano. E isto tem de ser a linha que nos une a todos, e é nesta linha que nós todos temos de estar em sintonia e de trabalhar. E cabe-nos a todos, enquanto legítimos representantes dos cidadãos deste Conselho, garantir a equidade no acesso à saúde, garantir que os nossos concidadãos acedem a cuidados de saúde de qualidade e em tempo útil. É isto que todos queremos e é isto que todos temos de conseguir. Para isso, eu entendo que nós devíamos delinear um plano de ação. E um plano de ação onde todos nos conseguíssemos rever, porque o nosso desígnio é um desígnio comum. Melhorar a qualidade e a acessibilidade dos cidadãos aos cuidados de saúde é o desígnio que nos une a todos. Falta aqui definir qual é a metodologia, de que forma é que nós vamos trabalhar e articular para que consigamos alcançar esse objetivo. Creio que no diagnóstico nós estamos de acordo, o diagnóstico está feito e creio que não há grandes discrepâncias relativamente ao diagnóstico. Peço desculpa. Estando o diagnóstico feito, teremos de proceder à elaboração de um plano de ação execuível, realista, e de iniciar um processo de interação com as instituições competentes na área da saúde e no executivo governamental. Já foram apresentadas diversas propostas. O Sr. Presidente da Câmara também já apresentou aqui uma linha que efetivamente já fez chegar quer ao Governo, quer ao grupo parlamentar do PSD, quer às instâncias da área da saúde, e que efetivamente faz sentido. Convém, julgo eu, na minha opinião, e na minha humilde opinião, porque também não sou profissional da área da saúde, mas convém que nós reflitamos muito seriamente sobre algumas questões. Que modelo de organização ou de gestão, centro hospitalar ou unidade local de saúde, vantagens, inconvenientes, a ULS, nós queríamos uma ULS com total autonomia, com autonomia só clínica, com autonomia financeira. Que modelo é que nós desejaríamos e que modelo é que trará mais vantagens para os nossos cidadãos, que é aquilo que nós entendemos que devemos defender. Definir com clareza serviços e valências adequados às necessidades da nossa população, e não é só a população do Conselho, é a população da área de influência do Hospital de Chaves, e, portanto, eu creio que aqui também já foram avançados contributos muito importantes em anteriores intervenções, que nos podem, se calhar, fazer chegar a um ponto de consenso sobre estas valências que são indispensáveis, e sendo certo que não abdicaremos da urgência médico-cirúrgica. Elaborar também uma relação de carências, necessidades, constrangimentos da unidade hospitalar de Chaves, nesta integração atual no centro hospitalar. Que carências, constrangimentos é que efetivamente sentem, e alguns eu poderei veiculá-los depois a Vossas Excelências, reportando muito rapidamente aquilo que foram alguns aspectos que nos foram veiculados na visita que a Comissão de Saúde fez ao centro hospitalar.
Finalmente, o plano estratégico do centro hospitalar, que está neste momento em redefinição, e eu espero, muito honestamente, e já tive o cuidado de dizer isso ao Sr. Presidente do Conselho de Administração, que este plano estratégico tenha uma missão clara e tenha a indicação clara da missão de cada unidade hospitalar e não do centro hospitalar no seu todo. Porque é fundamental que nós saibamos que serviços, que valências, que recursos serão afetos a cada unidade do centro hospitalar e que haja objetivos também para cada unidade e que não se dilua tudo num centro hospitalar, uma entidade mais ou menos abstrata, que une uma série de outras unidades que tendem a desaparecer em prol do benefício da entidade maior. Também não me parece que seja, enfim, aquela questão, desenvolver-se a unidade hospitalar de Chaves para nós é bom, claro que é bom. Quantos mais serviços houver em Vila Real, para nós melhor, é mais próximo do que o Porto. E, portanto, não obsto também aí, mas desde que não seja à custa, desde que o crescimento de Vila Real não se faça à custa do esvaziamento das outras unidades. Eu creio que este plano de ação pode elaborar-se sem necessidade de protagonismo, sem demagogias, mas que pode ser elaborado por todos no sentido de servir melhor os interesses da nossa população, que é aquilo que todos pretendemos. Queria também, e porque foi referida a intervenção muitas vezes do município, dizer-vos que eu tenho sido testemunha, porque tenho acompanhado quer o Sr. Presidente da Câmara anterior, quer o Sr. Presidente da Câmara atual, em muitas diligências junto do Governo, junto da ARS Norte, junto do Conselho de Administração, com quem temos feito diversas reuniões, e que posso testemunhar o empenho firme e a convicção e a determinação com que os senhores presidentes do município de Chaves têm defendido a região, têm defendido o Conselho. E isto também é fundamental que seja dito, porque não pode passar a imagem que nada é feito. Naturalmente, quando as coisas estão no nosso âmbito de competência, somos nós que decidimos. Quando não estão, não somos. Mas fazemos todos os possíveis para sensibilizar, para dar a conhecer, reivindicamos, e o caderno reivindicativo que nos fez chegar e que teve o cuidado de nos fazer chegar aos deputados da Comissão de Saúde que vieram a Chaves e a Vila Real visitar estas duas unidades hospitalares, é um caderno de encargos que realmente é exigente e estão lá refletidas as carências e os constrangimentos que os cidadãos encontram e, portanto, não é por ser do PSD que o Sr. Presidente da Câmara abaixa os braços e aceita aquilo que é determinado. E como, naturalmente, era isto que se exigia e muito bem, e prestamos-lhe aqui a nossa homenagem por isso. Quero dizer-vos também que tenho feito diversos contactos institucionais repetidos, além das perguntas formais que enviei através da Sra. Presidente da República e que eu veiculei através de e-mail, peço desculpa pela liberdade, mas tinha os vossos endereços e veiculei. Alguns vieram devolvidos porque o endereço estava errado, peço desculpa se alguém não recebeu, foi por isso que alguns vieram devolvidos porque o endereço dava-me com erro. Com o Ministério da Saúde, com a Secretaria de Estado da Saúde, com a ARS Norte, com o Conselho de Administração do Centro Hospitalar e com deputados do meu grupo parlamentar, nomeadamente com o Vice-Presidente para a área da Saúde, com quem temos discutido muitas vezes esta questão relativa à Unidade Local de Saúde, ao Centro Hospitalar, aos problemas da Unidade Hospitalar de Chaves e aos cuidados de saúde a que muitas vezes as pessoas não conseguem aceder com a qualidade ou com o devido tempo como era expectável. Queria dizer-vos também, dar-vos nota de algumas diligências, não só já no âmbito da fiscalização ao Governo, nessas audições a que têm acesso através do e-mail, mas também, por exemplo, no trabalho da Comissão de Saúde, pressionando para que a Comissão de Saúde se deslocasse à nossa região, porque o convite já tinha sido feito e a visita já estava programada da anterior legislatura, mas ia sendo prorrogado, ia sendo adiado, íamos fazendo visitas a Lisboa, íamos fazendo visitas a sítios mais próximos e esta visita a Trás-os-Montes, que inicialmente só era uma visita ao Hospital de Chaves, mas que depois nós alargámos a Trás-os-Montes, portanto a Chaves, Vila Real e depois alargámos também ao Distrito de Bragança, que essa visita se fizesse quanto antes,
Porque não é só uma visita, não é só sair dos gabinetes, senhores deputados. É primeiro as pessoas dignarem-se a sair de Lisboa e a virem à periferia, a saberem quantos quilómetros estão de Lisboa aqui, quanto custa a vir de autocarro de Lisboa aqui. E também vos digo que houve alguma estupefação, porque de Lisboa eu creio que não tínhamos nenhum deputado. Não sei se estou enganada, mas eu creio que nenhum dos que veio era de Lisboa. E, portanto, já estamos a ver que para Lisboa isto é muito longe. Depois, efetivamente, respondendo àquilo que colocaram, não é relevante virem mais ou menos deputados, mas é verdade que do PSD veio uma deputada do Algarve, vieram de Leiria, de Coimbra, vieram de Braga, do Porto, etc. Do PS só veio, a Chaves, só veio uma senhora deputada, há pouquinho a senhora deputada Brigitte dizia que tinha ouvido mais, não. Veio a senhora deputada Luísa Salgueiro, a Chaves. A Vila Real veio a senhora deputada Luísa Salgueiro, juntou-se o senhor deputado André Figueiredo e o senhor deputado eleito pelo Círculo de Vila Real, que eu agora não me estou, Agostinho Santa, o senhor deputado Agostinho Santa. Portanto, estiveram 3 em Vila Real. Depois em Bragança já só esteve na mesma a senhora deputada Luísa Salgueiro. Portanto, isto é só uma questão de verdade, não interessa. Naturalmente, se não veio muita gente é porque não tinha disponibilidade, não era uma questão de interesse. Mas se calhar não é de todo errado nós pensarmos que para Lisboa isto é muito longe. Porque se pensarmos quantos vieram de Lisboa, isto se calhar traduz, para mim não é muito longe, eu vou e venho todas as semanas, E mais, senhor deputado, permita-me que lhe diga uma coisa, ainda é muito jovem e às vezes a idade dá-nos alguma maturidade e alguma educação e alguma humildade, que é uma coisa muito importante que se aprende com a idade. Mas eu digo, não é muito longe, porque eu vou e venho todas as semanas e tenho cá a minha família e faço questão de ter e continuarei a estar cá e a residir cá, porque eu tenho também aqui o meu trabalho. Agora, senhor deputado, só queria dizer-lhe o seguinte, não é com esse tipo de conversas que nós vamos a lado algum. Eu sempre estive cá quando era preciso e mais, senhor deputado. Eu mesmo quando estou lá em baixo, eu estou a trabalhar frequentemente em prol dos interesses dos cidadãos do nosso distrito, como é naturalmente expectável. E, portanto, senhor deputado, não faço nenhum favor, é aquilo que é expectável de um deputado da nação, mas não se esqueça que eu sou deputado da nação, eleito por um círculo, mas deputado da nação. E se for ver o currículo de muitos deputados na página da atividade parlamentar, quantas questões foram feitas sobre Chaves nas anteriores legislaturas e desta legislatura, se calhar houve mais, se calhar o nome de Chaves apareceu mais vezes. Portanto, também é importante que esse balanço se faça, senhor deputado. E far-me à justiça de que tenho procurado em todas as áreas, mesmo nas áreas onde eu não estou na Comissão, dar o meu contributo para que os problemas de Chaves cheguem às instâncias próprias, como é o caso da Justiça, como é o caso de outras questões, mas é da saúde que estamos a falar e eu retomo a saúde. Senhor deputado, eu vou ter favor. Isso, a discussão ficará para uma outra ocasião, quando discutirmos não entrarei, ficará em questão, agora estamos em saúde e eu responderei às questões da saúde e continuarei com a saúde. Mas, naturalmente, responderei com muito gosto a essa questão, sem qualquer problema. Ora bem, outra questão, e quero aqui endossar em nome de todos nós, eu creio que aqui não há partidos, não há ninguém que não se solidarize com o Sr. Pimentel, com o problema que ocorreu com o seu neto, e dizer que houve diligências várias de vários grupos parlamentares e que o grupo parlamentar do PSD também entregou, através de mim próprio, quer uma pergunta ao Governo, quer um requerimento a solicitar o relatório da Inspeção-Geral das Atividades em Saúde, que eu fiz questão de solicitar ao Governo para verificar que diligências foram efetuadas, para verificar o que é que falhou e quem é responsabilizado pela falha que tenha ocorrido. Portanto, não é o facto de ser do partido do Governo que inibe a nossa ação. Houve algumas questões que me foram reportadas, algumas delas por deputados desta Câmara, pessoas que trabalham no hospital e que fazem questão de me ir dizendo o que não funciona, o que funciona menos bem, o que é preciso nós melhorarmos. E algumas questões eu consegui resolvê-las, Sr. Deputados. Ainda nunca tinha falado nesta questão, não quero louros, mas quero aqui dar-vos nota daquilo que consegui resolver, porque algumas pessoas me fizeram chegar esses problemas, porque senão eu também não teria conhecimento deles. Portanto, estou completamente disponível para acolher os vossos contributos, as
sugestões, os pedidos de intervenção junto das entidades competentes para acelerar a resolução dos problemas, que é uma coisa que eu faço com muito gosto para ajudar a servir a nossa população. Sistematizando muito rapidamente, foi-me dito que as taxas moderadoras na urgência de Chaves, quando da integração no centro hospitalar, passaram a ser taxas moderadoras correspondentes a uma urgência polivalente. Os cidadãos da área de influência do Hospital de Chaves iam ao hospital e pagavam na urgência uma taxa correspondente a uma urgência polivalente. Denunciei isso às entidades competentes. Neste momento foi-me dito que a taxa paga é uma taxa correspondente a uma urgência médico-cirúrgica, como devia ser, que é o nosso caso. Foi-me dito que um equipamento de TAC estava avariado. Imediatamente contactei a ARS e o Conselho de Administração. Em 48 horas, a ampola, que custou 100 mil euros, foi adquirida, foi colocada e em 48 horas a TAC estava funcional. Também para manter o gabinete médico-legal de Chaves, eu dei conhecimento a vossas excelências através do e-mail das diligências efetuadas por mim, pelo Sr. Presidente da Câmara Municipal de Chaves, quer ainda o Sr. Dr. João Batista, junto da Secretaria de Estado da Justiça, junto do Presidente do Instituto de Medicina Legal e Ciências Forenses, no sentido de garantir que o Gabinete Médico-Legal de Chaves permanecia em funcionamento. E houve compreensão para os nossos argumentos e hoje, se nós temos o Gabinete Médico-Legal de Chaves a funcionar, é porque houve a intervenção do Sr. Presidente da Câmara Municipal e da deputada eleita pelo Círculo. E, portanto, também foi uma conquista da qual muito nos regozijamos, que não é só uma questão de justiça, é também uma questão de saúde. Depois também nos disseram que as ecografias das grávidas estavam a realizar-se, a segunda ecografia estava a realizar-se obrigatoriamente em Vila Real. Imediatamente contactámos, foi o Sr. Presidente que contactou, o Sr. Presidente da Câmara e eu própria, o Conselho de Administração, fizemos pressão junto do Conselho de Administração e do Sr. Diretor Clínico, dizer não é possível, não é admissível que qualquer grávida aos 8 meses se desloque a Vila Real para efetuar uma ecografia. E a partir do dia 4 ou 5, creio que 5 de fevereiro, as ecografias são, e bem, todas realizadas em Chaves. As consultas de urologia, quando foram suspensas, houve muita pressão por parte do município, pela minha própria, para que fossem repostas, não só as de urologia, mas de outras especialidades que haviam sido retiradas. E neste momento nós temos a informação, que eu peço aos senhores deputados que contrariem, se não estiver correta, mas foi a informação que o Sr. Presidente do Conselho de Administração nos veiculou, de que neste momento temos a funcionar em Chaves consultas de urologia, as que tinham... Portanto, consultas tinham sido suspensas e que ele diz que voltaram a ser efetuadas em Chaves, consultas externas. Urologia, pneumologia, imunoalergologia, reumatologia e endocrinologia. Estas valências tinham sido retiradas e o Sr. Presidente garantiu-nos que neste momento estão repostas. Diz-nos que a urologia ainda não tem capacidade de resposta para todos os casos, porque ele solicitou à CSS a contratação, a autorização para contratar 4 urologistas, que necessita de mais 4 para dar resposta a todos os casos, mas que a CSS ainda não despachou o pedido e, portanto, também estamos em contacto com a CSS no sentido de mostrar que há urgência na contratação desses profissionais. Temos também a palavra do Sr. Presidente do Conselho de Administração, que reiterou, inclusivamente, já tinha tido comigo e com o Sr. Presidente da Câmara, mas que reiterou na visita da Comissão de Saúde, de que iria garantir em Chaves consultas das diferentes especialidades, consultas externas das diversas especialidades, logo que tivesse profissionais suficientes para que lhe permitissem fazer isso. Porque ele explicou-nos a situação desta forma, que eu entendo, eu acredito na palavra das pessoas. Ele explicou-nos a situação desta forma. Neste momento há especialidades que, se nós deslocarmos um médico a fazer uma consulta externa um dia em Chaves, a urgência pode ficar sem essa valência, porque nós não temos profissionais em número suficiente. Inclusivamente esta foi uma falha que ele nos fez sentir, de que havia falta de profissionais no centro hospitalar, em várias valências, e que eles estão, neste momento, a tentar resolver esse problema, quer através da contratação, quer a solicitar que abram vagas para o quadro.
Neste momento pedimos também ao Sr. Presidente do Conselho de Administração equipamento para uma sala de radiologia que nos disseram estar neste momento inoperacional. Contactei também a ARS Norte, que me disse que ia tentar afetar um equipamento que estava no Centro de Saúde da Régua, trazê-lo, que estava inoperacional, que nunca tinha sido utilizado no Centro de Saúde da Régua, e trazê-lo para Vila Real. Entretanto, quando contactou o responsável por essa área, foi-lhe dito que esse equipamento já tinha sido afetado a uma unidade Moimenta da Beira. E, portanto, já não poderia vir para Chaves, mas ele diz-me quando houver disponibilidade financeira, ou se estão a averiguar também se possa haver algum outro que não esteja a ser utilizado num centro de saúde ou numa outra unidade, e eles reporão logo que possível essa unidade de radiologia em Chaves. Também junto da CSS tenho pedido uma unidade de neurocirurgia para Vila Real, porque entendemos que, sendo uma urgência polivalente, tendo diversos serviços, cuidados intensivos, a unidade de hemodinâmica, etc., entendemos que a especialidade de neurocirurgia também se justifica no Centro Hospitalar Trás-os-Montes e Alto Douro, para dar resposta não só ao Distrito de Vila Real, mas também ao Distrito de Bragança. E mais, senhores deputados, eu disse mais à CSS, eu disse que não compreendia como é que havia uma unidade de neurocirurgia no São João, uma no Santo António, uma em Gaia e outra em Braga. E depois toda esta área estava a descoberto. E, portanto, isto não é distribuição equitativa dos recursos pelo território. Isto não é. E é isto que nós temos de contrariar. E, portanto, é nisso que nós estamos empenhados. Porque eu entendo que qualquer uma destas 4 que estão muito próximas pode encerrar e pode vir abrir em Vila Real. Isto é que é distribuir equitativamente os recursos pelo território. Outra questão, relativamente à intervenção de pagamento, à isenção do pagamento de taxas moderadoras. Houve, durante algum tempo, no Hospital de Chaves, por desconhecimento de que estavam isentos os doentes crónicos, nomeadamente os portadores de esclerose múltipla, houve a cobrança de taxas moderadoras indevidamente aos doentes de esclerose múltipla. Quando eu tive conhecimento, eu dei conhecimento disso ao Centro Hospitalar e à ARS Norte, e imediatamente eles ficaram não só isentos do pagamento das taxas moderadoras, mas estão a receber, e muito bem, estão a ser ressarcidos dos valores que pagaram, desde que tenham um atestado de neurologia a dizer que são portadores de esclerose múltipla. Isto é um caso de absoluta justiça, mas é preciso alguém fazer-nos chegar, ou alguém fazê-lo chegar a algum lado, para que a situação seja resolvida. Não, Sr. Doutor, não é a administração, não é a administração. O que acontece é que, às vezes, as pessoas que estão aqui no atendimento, não é o administrador que está, o Presidente do Conselho de Administração que está a atender numa urgência a passar não é? Portanto, há normas, há leis, há despachos, há pessoas que depois estão nas secretarias que não conhecem todas as especificidades e, portanto, o erro aí, desculpe-me, não é do Conselho de Administração, é dos funcionários que eventualmente não estariam sensibilizados para essa questão. O que importa é que houve aqui alguma injustiça que depois foi reposta e a lei, neste momento, cumpre-se, é isso que interessa, para benefício desses cidadãos que já muitos problemas têm eles por serem portadores dessa doença e, portanto, ficamos contentes. Mas, Sr. Deputado, eu entendo que, se calhar, se o Sr. Deputado e outros senhores deputados fizessem os mesmos telefonemas que eu faço, se calhar tínhamos resolvido o dobro de problemas.